Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje nós vamos dar continuidade em dicas práticas de alimentos. No vídeo 1, nós falamos sobre a aveia, sobre o limão, sobre o cacau, como que a gente pode estar usando eles e aproveitando os benefícios que eles nos dão para a nossa saúde. Muitas vezes nós gastamos suplementos carésimos e às vezes a gente tem um alimento ali e a gente não está sabendo aproveitar. E muitas vezes a gente está usando esse alimento, mas a gente está consumindo da maneira errada. E aí, então, esse vídeo é para falar para vocês essas dicas que a gente pode se beneficiar com alimentos sem gastar dinheiro. E um alimento aí muito fácil da gente encontrar, simples, barato, que a gente não dá nada, é o chuchu. Chuchu, Catarina! Só você mesmo para falar de chuchu. Mas o chuchu, meninas, tem muitas propriedades. O chuchu é um alimento poderosíssimo e muitas vezes a gente não dá muito valor para ele. Então o chuchu ele é espetacular quando a gente pensa aí nas doenças cardiovasculares que acometem nós mulheres na menopausa. O chuchu pode ajudar e muito. Então podemos comer, quando a gente pensa no chuchu, a gente pode comer todo ele, né? Então, por exemplo, a casca do chuchu, ele está, aí tem a casca, nós temos a semente, né? Ele é excelente para pressão, para pressão alta. Então, pessoas que têm pressão alta podem se beneficiar muito na melhora da pressão consumindo chuchu e aí usando aí a casca, a semente do chuchu, que vai dar uma redução aí muito interessante aí na pressão. A semente, quando a gente pensa aí na semente, aquele meio, né, meiozinho ali, aquela partinha branca ali do chuchu, ele tem ação também lá contra os micro-organismos, estafilococos, que vão lesando o nosso intestino. Quando a gente tem muitos desses micro-organismos, eles têm essa ação de lesar o nosso intestino. E o chuchu, essa semente, pode diminuir esses micro-organismos, melhorando aí a lesão lá no nosso intestino. O chuchu também, ele tem compostos antioxidantes, vários nutrientes aí para estar nos ajudando aí contra as doenças, processos inflamatórios, doenças cardiovasculares aí. E o que mais que a gente pode estar aproveitando do chuchu? As folhas do chuchu também têm uma ação. A gente pode fazer chás, inclusive, das folhas. Eles têm vários compostos, como eu falei, fenólicos aí, flavonoides, antioxidantes, anti-inflamatórios, com ação hipertensiva lá no nosso intestino e aí melhorando aí retenção de líquido, pressão alta que eu falei. Então a gente pode aproveitar todo o chuchu, da folha, da casca, da semente e da polpa do chuchu. Nós vamos nos beneficiar bastante consumindo o chuchu. E um outro alimento que a gente é importante, às vezes a gente está consumindo, mas a gente às vezes está consumindo de maneira errada ou comprando também errado, é o azeite de oliva. Então, quando você vai comprar um azeite, é importante você observar ali no rótulo, ele tem que estar ali 0,7 até 0,8, né? Quanto mais baixo e esse valor aí tiver de acidez, é melhor, né? Então até um 0,8 tá dentro ali de uma boa qualidade desse azeite. Então sempre olhar ali no rótulozinho essa informação. E o azeite, ele para a gente ter, vamos pensar assim, um azeite puro, né? Um azeite de maior qualidade é um azeite que foi feito numa prensagem
numa prensagem que não houve aquecimento, é uma prensagem a frio. Então, aí quando eu faço essa prensagem a frio, eu tenho maior quantidade de compostos fenólicos ali nesse azeite, que vai me garantir proteção contra doenças, né? Então, esse azeite 100% puro, ele não vai também estar misturado com outros óleos, ele vai estar o azeite ali, né? Então, esse é um azeite 100% puro. Temos também azeites com misturas, né? Com misturas com outros óleos, né? Com outros azeites refinados, né? Uma mistura. Então ele já vai estar mais pobre desses compostos fenólicos aí. Então esses compostos fenólicos, eles dão um poder nutricional contra a proteção das doenças que a gente tem aí no nosso dia a dia, na menopausa, né, onde vem vários sintomas da menopausa, e aí a gente pode se beneficiar muito melhorando os sintomas da menopausa com um bom azeite. E aí, como que a gente faz pensando assim, eu fui lá no mercado, escolhi o azeite com uma acidez boa, até 0,8, ele era um azeite mais puro, não era um azeite misturado. E aí, como que eu vou estocar esse azeite? Então, esse azeite, essa mistura, o ideal é na geladeira, ali na porta da geladeira, eu vou deixar esse azeite, principalmente em lugares muito quentes, em cidades muito quentes, quando tá o verãozão, né? Aí, se eu moro numa cidade muito quente, é interessante que eu guarde esse azeite para não perder os compostos ativos e ele não oxidar, não se transformar numa gordura ruim. Eu guarde ele ou na porta da geladeira, né? E se eu tiver numa cidade mais fresquinha, eu posso colocar em algum ambiente mais fresco, escuro, né? Que não tenha muita claridade, para que eu não perca esses compostos aí maravilhosos do azeite, né? E aí, como que eu vou escolher também esse azeite lá no mercado, né? A embalagem desse azeite. O ideal é que eu escolha que seja um vidro escuro, né? Que não passe a claridade. De preferência num vidro, para que eu não perca esses compostos fenólicos. E quando a gente pensa em um azeite, ele vai ajudar, por exemplo, na diminuição da diabetes, do processo inflamatório, das doenças cardiovasculares como um todo. Ele vai melhorar a agregação plaquetária, aquele sangue viscoso, grosso, né? Então eu vou deixar um sangue mais fluido. A minha artéria, que com a idade, com doença, ela vai enrijecendo. Eu vou melhorando a fluidez dessa artéria com bom azeite. Então é importante, por conta desses compostos fenólicos, vai ter essa ação. E se for um azeite se esse azeite estiver mais velho, com uma validade vencida, eu vou perder essas propriedades. Então eu tenho que pensar, armazenar ele num lugar escuro, sem luz, e um lugar fresco. E observar aí a validade, olhar sempre ali a validade do meu azeite. Então um azeite, ele dura em torno de 2 anos. Aí, se eu for lá e comprar o azeite, por exemplo, prestes a vencer, isso é muito comum acontecer, porque às vezes está em promoção, porque ele está prestes a vencer. Eu já vou estar perdendo as propriedades daquele azeite, não vai ser mais interessante ali pensando nesses compostos para minha saúde. Então, observar, por exemplo, assim, um azeite, olhar ali a fabricação, que vai estar escrito no rótulo, quando foi fabricado aquele azeite. E aí um azeite, por exemplo, assim, uns 6 meses, por exemplo, né? De 6 meses, é um azeite legal, porque como ele dura 2 anos, né? Então, dependendo do meu consumo do azeite, eu posso comprar aí uma validade faltando para 6 meses, ou que ele foi produzido há 6 meses,
né? Então observar esses detalhes, porque às vezes eu estou consumindo azeite, mas eu não estou me beneficiando porque eu estou usando da maneira errada esse azeite. E depois de aberto esse azeite, eu abri o meu azeite, ele vai durar ali aberto 3 meses. Então é importante a gente saber, porque às vezes a gente fica ali com um vidro de azeite e esquece dele ali e tal, né? Então ele dura até 3 meses aberto, esses compostos fenólicos. Então lembrar, estocar num ambiente mais escuro, um ambiente refrigerado, observar também o aquecimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a minha alimentação e adicionando esse azeite em frituras, em altas temperaturas, eu também vou perder esses compostos fenólicos, né? Então, não que eu não possa usar, ele vai me dar um sabor para o alimento, eu posso, mas eu perco uma grande quantidade, né, em altas temperaturas. Então, o ideal é eu fazer o alimento e depois eu adicionar. Então, por exemplo, se eu não tenho o hábito de fazer outras gorduras, consumir outras gorduras, eu fiz um arroz, qualquer outra coisa que eu fiz, eu jogo depois numa salada, depois esse azeite. E aí, quando a gente pensa nesse azeite, então ele vai ter cálcio, ele vai ter magnésio, ele vai ter potássio, ele vai ter ômega 9, ele vai ter ferro. Então, ele tem um monte de substâncias aí como prevenção de doença. E aí vale a pena a gente usar da maneira correta para que a gente se beneficie desses compostos todos aí para nossa saúde. Então fica aí mais uma dica de alimentação para você. Beijo!